O alvoroço típico do fim de tarde tomava conta do Gávea Palace, restaurante de alta gastronomia localizado na zona sul do Rio de Janeiro. O estabelecimento, com suas paredes revestidas de madeira escura e lustrada, lustres de cristal e mesas impecavelmente arrumadas com toalhas de linho branco, preparava-se para mais uma noite de clientes abastados e exigentes. Júlia Santos ajeitou o uniforme pela terceira vez desde que chegara, 15 minutos antes do horário. A saia preta e a camisa branca engomada pareciam eternamente desalinhadas quando vestidas em seu corpo magro, como se protestassem contra a imposição. Ainda não se acostumara com o novo emprego, embora já estivesse ali há uma semana. A sensação constante de não pertencer àquele universo a acompanhava como uma sombra indesejada. «Não toque nos arranjos de mesa», advertiu Ângela Costa, a gerente, ao ver Júlia ajustando levemente um dos castiçais. «Os arranjos são responsabilidade exclusiva do maître. Desculpe, estava apenas... Não me interessa o que estava fazendo», cortou Ângela sem disfarçar o desagrado. «Apenas siga as regras. Funcionários novos que não se adaptam não costumam durar muito por aqui». A gerente afastou-se com seu andar característico, a coluna perfeitamente ereta e os saltos marcando o ritmo no piso de mármore importado. Júlia respirou fundo, controlando a vontade de responder. Precisava daquele emprego mais do que Ângela poderia imaginar. Formada em letras pela UFRJ, Júlia nunca exercera a profissão de professora. Sua mãe, Dona Conceição, havia adoecido durante seu último ano de faculdade, forçando-a a buscar trabalhos que oferecessem retorno financeiro imediato. De temporário em temporário, acabou desenvolvendo habilidades diversas, mas nunca conseguiu estabilidade. O que poucos sabiam é que durante as madrugadas dedicava-se obsessivamente ao estudo de idiomas. Foi Tiago, seu irmão mais novo e único familiar além da mãe, quem a incentivou a tentar a vaga no Gávea Palace. «Eles atendem muitos estrangeiros, Ju. Alguém que fala inglês, francês e espanhol como você tem chance», argumentou. Júlia quase mencionou que também estudava mandarim há 3 anos, mas preferiu guardar essa informação para si. Aprendera que algumas habilidades são mais valiosas quando reveladas no momento certo. Agora, observando o movimento crescente no salão, sentia o peso de ser a novata entre funcionários que trabalhavam juntos há anos. Era como se cada olhar comunicasse silenciosamente que ela não deveria estar ali, que sua origem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, era incompatível com a sofisticação que o Gávea Palace representava. «Você está atendendo as mesas 7 a 12 hoje», informou Marcelo, o maître, entregando-lhe uma pequena lista com detalhes sobre reservas. «A 9 é uma reserva VIP. Deixe que Paulo ou eu cuidaremos pessoalmente». Júlia assentiu, embora internamente questionasse por que a designavam para um setor com mesa VIP, se não confiavam nela para atendê-la. A resposta veio mais tarde, quando descobriu que todas as outras mesas daquele setor estavam vazias. Era uma forma sutil de mantê-la afastada dos clientes mais importantes. O início da noite transcorreu sem grandes acontecimentos. Júlia atendia às poucas mesas que lhe designaram com eficiência discreta. Evitava movimentos bruscos, modulava a voz para o tom baixo e suave que percebera ser o padrão ali, e mantinha-se praticamente invisível entre um pedido e outro, exatamente como Ângela havia sugerido durante o treinamento. Às 8h30, um grupo de 4 pessoas foi conduzido à mesa 11 em seu setor. 3 homens de terno e uma mulher de traços orientais vestida com elegância sóbria. Júlia preparou-se para atendê-los, repetindo mentalmente o script de boas-vindas, quando Ângela surgiu ao seu lado. «Eu assumo essa mesa», disse a gerente com um sorriso que não alcançava os olhos. «Mas está no meu setor», respondeu Júlia, confusa. «E você está no período de experiência. Esses são executivos da Zhaotech, a maior empresa de tecnologia da China. O homem de cabelos grisalhos é assessor direto do cônsul chinês». A mensagem estava clara. Júlia não tinha qualificação para atender clientes daquela importância. Assentiu e afastou-se, sentindo o rosto esquentar de humilhação. Voltou à copa, fingindo organizar guardanapos enquanto engolia o orgulho ferido. Podia ouvir os pedidos de bebida sendo feitos. Reconheceu a voz de Ângela tentando comunicar-se em inglês,
com forte sotaque. A resposta veio em mandarim, seguida de um breve silêncio constrangido. "Does anyone speak Chinese?" perguntou a voz feminina, com um inglês impecável, mas claramente frustrada. Júlia apertou o guardanapo entre os dedos. Reconheceu perfeitamente a pergunta. "Alguém fala chinês?" Viu Ângela balançar a cabeça negativamente, enquanto Paulo, o garçom mais experiente, era chamado para substituí-la. O maître aproximou-se, tentando resolver a situação em inglês, mas a cliente parecia determinada a comunicar-se em sua língua natal. "Não temos ninguém que fale..." começou Marcelo, visivelmente desconfortável. Júlia deu um passo à frente antes que pudesse se conter. "Wohui Shuo Zhongwen", disse com a pronúncia cuidadosamente trabalhada durante anos de estudo solitário. "Eu falo chinês." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os rostos viraram em sua direção, com expressões que variavam da surpresa à incredulidade. A cliente, uma mulher na casa dos 50 anos com postura impecável, estudou Júlia por alguns segundos antes de responder no mesmo idioma. "Zhendima, that is a relief." "Verdade, isso é um alívio." Durante os 20 minutos seguintes, Júlia serviu a mesa com uma desenvoltura que contrastava drasticamente com sua aparente timidez anterior. Explicou cada prato em mandarim fluente, fez recomendações de vinhos e até mesmo conseguiu arrancar sorrisos da executiva chinesa ao comentar sobre a similaridade entre certos ingredientes da culinária brasileira e chinesa. Ângela observava de longe, os lábios comprimidos em uma linha tensa. O proprietário do restaurante, Rodrigo Mendonça, que raramente aparecia no salão, havia sido discretamente chamado por Marcelo e agora assistia à cena com interesse visível. Quando Júlia retornou à copa após servir a sobremesa, encontrou Rodrigo esperando por ela. "Onde aprendeu mandarim?" perguntou sem rodeios. Júlia hesitou. "Na internet. Vídeos no YouTube, aplicativos, fóruns de conversação." Soava tão precário dito em voz alta. "Sou autodidata em idiomas", respondeu finalmente. "Estudei sozinha." "Fala outros idiomas além de mandarim?" "Inglês, francês, espanhol e um pouco de alemão." Rodrigo a estudou com atenção renovada, como se a visse pela primeira vez. "Meu nome é Rodrigo Mendonça." Apresentou-se formalmente, estendendo a mão. "Eu sei quem é o senhor", respondeu Júlia, aceitando o cumprimento com uma formalidade que mascarava seu nervosismo. "Sabe qual é o nome da cliente que você atendeu?" "Wei Zhao, presidente da divisão latino-americana da Zhaotech." A resposta pegou Rodrigo de surpresa. "Como sabe disso?" Ela mencionou durante a conversa. "Também comentou que está no Brasil para avaliar possíveis investimentos." Júlia fez uma pausa. "Achei que o senhor gostaria de saber." Rodrigo sorriu, intrigado. "Gostaria, sim. E gostaria ainda mais de saber por que uma poliglota autodidata está servindo mesas em vez de trabalhar com traduções corporativas. É uma longa história, senhor Mendonça." "Tenho certeza que é. E vou querer ouvi-la." Ele consultou o relógio. "Amanhã, chegue uma hora mais cedo. Temos que conversar." Quando o expediente terminou, já passava da meia-noite. Júlia recusou educadamente o táxi oferecido por Marcelo, que subitamente parecia tê-la notado. Preferiu não revelar que usaria aquele dinheiro para comprar os remédios de pressão de Dona Conceição. A viagem de ônibus até Nova Iguaçu levaria quase 2 horas àquela hora da noite. Enquanto esperava no ponto, relembrou a expressão de Ângela quando a viu conversando fluentemente em mandarim. Não era exatamente vingança o que sentia, mas uma espécie de justiça. Pela primeira vez desde que começara ali, sentiu que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado uma porta. O celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Tiago. "E aí, Ju? Como foi o dia? Alguma proposta de emprego milionária de cliente chinês?" A pergunta brincalhona de sempre. Exceto que, desta vez, não parecia tão absurda assim. "Hoje foi diferente", respondeu simplesmente. "Amanhã te conto." Guardou o celular quando viu o ônibus se aproximando. Ao subir, olhou pela janela para o céu estrelado sobre a orla de Copacabana. Depois, encarou seu reflexo no vidro. O rosto cansado, os olhos com olheiras, o cabelo crespo cuidadosamente preso em um coque para parecer profissional.
Por um momento, permitiu-se sorrir. Amanhã seria diferente. Amanhã, finalmente, alguém a havia visto. O despertador tocou às 4:30 da manhã, muito antes do sol aparecer no horizonte. Júlia abriu os olhos imediatamente, sem aqueles minutos de transição entre o sono e a consciência que a maioria das pessoas aprecia. Anos acordando cedo para estudar idiomas antes do trabalho haviam transformado seu despertar em algo mecânico, quase automático. No pequeno apartamento de 2 quartos em Nova Iguaçu, movimentou-se com a familiaridade de quem conhece cada centímetro do espaço na escuridão. Preparou um café forte na cozinha apertada, enquanto separava os remédios de Dona Conceição para o dia. Daquela vez, incluiu os novos comprimidos para a pressão que comprara com o dinheiro economizado da passagem de táxi. "Filha!" A voz fraca veio do quarto ao lado. "Já está de pé?" Júlia suspirou. Esperava sair sem acordar a mãe, como fazia na maioria das manhãs. "Volte a dormir, mãe, ainda é cedo." Mas Dona Conceição já estava sentada na cama quando Júlia entrou no quarto, carregando uma xícara de chá de camomila e os remédios da manhã. "Você chegou tarde ontem", comentou a mulher de cabelos grisalhos e olhos idênticos aos da filha. "E saiu sem tomar o café que deixei pronto. Desculpe, tive que chegar mais cedo para conhecer melhor o restaurante." Meia verdade. Júlia evitava mencionar os pequenos desafios diários do trabalho, os olhares de desdém, as tarefas mais difíceis sempre designadas a ela. Para que preocupar a mãe com problemas que não poderia resolver? "Como está sendo no restaurante chique?" perguntou Dona Conceição, tomando o primeiro remédio com um pequeno gole de água. "Estou aprendendo muito", respondeu Júlia, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Ontem conheci o dono. Ele quer conversar comigo hoje." A mãe ergueu as sobrancelhas. "Conversar? Sobre o quê?" Júlia hesitou, repensando se deveria compartilhar o ocorrido da noite anterior. Decidiu-se por uma versão simplificada. "Atendi uma cliente chinesa. Ele ficou surpreso por eu falar mandarim." "Ah, filha." Dona Conceição sorriu, o orgulho evidente em seu rosto marcado pelo tempo. "Eu sempre disse que esse seu dom para línguas ia abrir portas um dia." "Vamos ver, mãe. Não crie expectativas." Júlia tentou moderar o entusiasmo da mãe, mesmo enquanto sentia crescer sua própria esperança. "Pode ser nada demais." Antes de sair, Júlia verificou se os medicamentos estavam organizados em ordem de horário, se havia comida suficiente na geladeira e se o celular da mãe estava carregado para emergências. A rotina diária de precauções antes de deixar Dona Conceição sozinha por horas. "Tiago disse que vem almoçar com você hoje", informou, beijando a testa da mãe. "Vocês se preocupam demais, não sou inválida." "Eu sei", Júlia sorriu. "Só queremos mimar nossa mãe favorita." Quando saiu para a rua ainda escura, o ar úmido da madrugada a envolveu. Nova Iguaçu começava lentamente a despertar, com alguns trabalhadores já se dirigindo às estações de trem. O trajeto até a zona sul do Rio levaria quase 2 horas naquele horário, 2 ônibus e um metrô. Tempo que Júlia aproveitaria, como sempre, com seus áudios de mandarim e anotações em pequenos cadernos. O ônibus que a levaria à estação de trem estava quase vazio. Sentou-se no banco de trás, colocou os fones de ouvido e abriu um dos livros de exercícios de alemão. Seus dedos acariciaram as páginas gastas pelo uso. Aprender idiomas nunca fora apenas um passatempo ou uma ferramenta profissional para Júlia. Era seu refúgio, sua forma de viajar sem sair do lugar, de construir pontes para mundos que de outra forma permaneceriam inacessíveis. Perdida entre declinações alemãs, quase não percebeu quando o ônibus chegou à estação. Guardou rapidamente o material e desceu, misturando-se à massa crescente de trabalhadores que, como ela, faziam o movimento pendular diário entre a periferia e o centro da cidade. No metrô, trocou o alemão pelo mandarim. Se Rodrigo Mendonça realmente estivesse interessado em suas habilidades linguísticas, precisaria estar afiada. Revisou mentalmente expressões do mundo corporativo, jargões de negócios e termos específicos de gastronomia. A simples possibilidade de uma oportunidade melhor acelerava seu coração. Quando chegou ao Gávea Palace, ainda faltavam 40 minutos para o horário marcado com Rodrigo.
O restaurante estava completamente vazio, com exceção de 2 funcionários da limpeza que poliam os talheres de prata. Júlia usou o tempo para trocar o uniforme amassado pela viagem e prender o cabelo no coque rigoroso exigido pelo estabelecimento. Olhando-se no pequeno espelho do banheiro dos funcionários, ensaiou expressões profissionais. Sou formada em letras pela UFRJ. Tenho experiência com tradução técnica. Pequenas verdades cuidadosamente embaladas para soar mais impressionantes do que realmente eram. Deixou de fora os bicos como tradutora de manuais técnicos, os trabalhos freelancer mal pagos revisando legendas de filmes, a interminável busca por oportunidades que nunca se concretizavam. Às 7h30 em ponto, a secretária de Rodrigo apareceu. Senhorita Santos. O Sr. Mendonça a aguarda. Júlia seguiu a mulher através do salão principal, passando pela cozinha agitada onde os chefes já preparavam os ingredientes para o dia, até chegarem a uma área que nunca havia visitado, o setor administrativo. A porta de madeira maciça com o nome Rodrigo Mendonça, em uma placa dourada, a intimidou momentaneamente. Entre, por favor. A voz masculina veio de dentro após a secretária anunciar sua presença. O escritório era exatamente como Júlia imaginava, elegante, com móveis de madeira escura, uma estante repleta de livros sobre gastronomia e vinhos e uma vista privilegiada da praia de Copacabana, através de amplas janelas. Rodrigo estava em pé junto à janela, observando o movimento matinal dos corredores e surfistas madrugadores. Bom dia, Júlia. Pontual, gosto disso. Bom dia, Sr. Mendonça. Sente-se, por favor. Ele indicou uma poltrona de couro em frente à sua mesa. Aceita um café? Sim, obrigada. Enquanto a secretária servia 2 xícaras de café, Júlia notou sobre a mesa um tablet aberto em uma página de rede social profissional. Reconheceu seu próprio perfil, desatualizado há mais de 1 ano. Esperava encontrar mais informações sobre você online, comentou Rodrigo, seguindo seu olhar. Mas parece que prefere manter um perfil baixo. Não tenho muito tempo para redes sociais. Vejo que se formou em letras na UFRJ com ênfase em tradução. Notas excelentes. Ele deslizou o dedo pela tela, lendo informações. Mas depois, quase nada. Alguns trabalhos como freelancer, traduções ocasionais. Nada que justifique o nível de fluência que demonstrou ontem. Júlia tomou um gole de café, ganhando tempo para escolher suas palavras. Precisei abandonar planos de carreira quando minha mãe adoeceu, Sr. Mendonça. Nos últimos anos trabalhei onde foi possível para pagar as contas. Mas nunca parei de estudar idiomas. Por conta própria? Sim, internet, bibliotecas públicas, grupos de intercâmbio linguístico online. Ela fez uma pausa. E prática. Muita prática. Rodrigo assentiu, avaliando-a com interesse crescente. Sabe por que a chamei aqui hoje? Imagino que seja pelo ocorrido ontem com a Sra. Zhao. Parcialmente. Ele se recostou na cadeira. Fei Zhao não é apenas uma cliente importante, Júlia. É uma das executivas mais influentes da China e está no Brasil para uma série de reuniões de negócios. Ontem à noite, depois que você saiu, ela perguntou sobre você. Júlia sentiu o estômago contrair. Sobre mim? Ela ficou impressionada. Disse que seu mandarim é quase sem sotaque, algo raro para ocidentais. Rodrigo inclinou-se para a frente. E então me perguntou por que alguém com seu talento está servindo mesas em vez de atuar como intérprete de negócios. E o que o senhor respondeu? A verdade, que eu acabara de descobrir seu talento, assim como ela. Ele fez uma pausa calculada. E que talvez eu tivesse uma proposta a fazer. Júlia permaneceu em silêncio, o coração batendo tão forte que temia que Rodrigo pudesse ouvi-lo. Além deste restaurante, sou sócio da Mendonça International, empresa de consultoria de negócios internacionais, continuou ele. Frequentemente recebemos clientes estrangeiros e, apesar de termos tradutores contratados, sempre enfrentamos dificuldades com o mandarim. Entendo. Estou disposto a oferecer-lhe uma posição dupla, Júlia. Continuaria no restaurante 3 noites por semana, exclusivamente para atendimento a clientes estrangeiros, com salário maior. Nos outros dias, trabalharia na Mendonça International como intérprete para reuniões específicas. O salário total seria aproximadamente 3 vezes o que recebe atualmente. Júlia sentiu
como se o ar tivesse sido sugado da sala. 3 vezes seu salário atual significava poder pagar um plano de saúde decente para a mãe. Talvez até mesmo contratar alguém para ajudar nos cuidados diários. Por que eu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Certamente há tradutores profissionais com experiência corporativa. Rodrigo sorriu, um sorriso calculado de homem de negócios. O Weizhao confia em você. E na China, negócios são construídos sobre confiança pessoal, não sobre currículos impressionantes. Além disso, tradutores profissionais de mandarim são raros no Rio e extraordinariamente caros. Sua expressão tornou-se mais séria. Considere isso uma oportunidade mútua, Júlia. Você ganha um emprego melhor e eu economizo contratando alguém internamente. A proposta era tentadora, quase irresistível, mas anos de promessas não cumpridas haviam ensinado Júlia a ser cautelosa. Precisaria ver os detalhes do contrato antes de aceitar. O comentário pareceu surpreender Rodrigo, que logo recuperou a compostura. Claro, posso ter um contrato preliminar preparado até amanhã. Ele consultou o relógio. Weizhao estará aqui novamente na próxima semana para uma reunião importante. Seria uma excelente oportunidade para você começar. Preciso pensar e consultar minha família, Sr. Mendonça. Naturalmente. Ele se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Mas não demore muito. Oportunidades como esta raramente se repetem. Quando Júlia deixou o escritório, sentiu-se tonta com as possibilidades. Enquanto caminhava pelo corredor, quase não notou Ângela Costa parada junto à porta da copa, observando-a com um olhar que misturava curiosidade e desconfiança. «Reunião produtiva?» perguntou a gerente com falsa cordialidade. «Sim», respondeu Júlia, decidindo manter os detalhes para si mesma. «O Sr. Mendonça queria saber mais sobre minha experiência com idiomas. Fascinante como nunca mencionou essa habilidade. Durante a entrevista de emprego, Ângela cruzou os braços. Quase como se estivesse guardando um trunfo na manga. Júlia sustentou o olhar da gerente sem vacilar. Não foi perguntado, e aprendi que algumas capacidades só são valorizadas quando realmente necessárias. Deixando Ângela com sua expressão azeda, Júlia dirigiu-se ao vestiário para iniciar seu turno regular. Enquanto trocava o blazer formal pelo uniforme de garçonete, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Tiago. «Estou indo almoçar com a mãe. Você parecia animada ontem.» «Novidades?» Júlia hesitou antes de responder, receosa de criar expectativas prematuras. «Talvez. Melhor conversarmos pessoalmente. Estarei em casa tarde, mas espere acordado.» Guardou o celular e respirou fundo, preparando-se para um longo dia de trabalho. Em sua mente, já calculava como reorganizar sua vida se aceitasse a proposta. Novos horários, novo trajeto, novas responsabilidades e, principalmente, a possibilidade de finalmente usar suas habilidades de forma valorizada. Enquanto ajustava o crachá no uniforme, percebeu que alguns colegas a observavam discretamente, cochichando entre si. A notícia de sua reunião com o proprietário já circulava, criando um novo tipo de distância. Não mais de desdém, mas de curiosidade e talvez uma pitada de inveja. Júlia Santos, a garota invisível de Nova Iguaçu, de repente havia se tornado alguém a ser notado. A semana transcorreu em ritmo acelerado para Júlia. O contrato prometido por Rodrigo chegou em 48 horas, com termos surpreendentemente favoráveis, incluindo plano de saúde extensivo à sua mãe e flexibilidade de horários para casos de emergência. Após uma longa conversa com Tiago, que insistiu em ler cada linha do documento, Júlia assinou o contrato na sexta-feira. A transição foi quase imediata. Na segunda-feira seguinte, em vez do uniforme de garçonete, vestiu um terninho azul marinho comprado às pressas em uma loja de departamento. O tecido não era da melhor qualidade, mas o corte disfarçava bem as imperfeições. A sede da Mendonça International ficava em um edifício envidraçado no centro do Rio, a 40 minutos de metrô do restaurante. «Bom dia, você deve ser a Júlia», cumprimentou uma mulher de aproximadamente 50 anos quando ela chegou à recepção. «Sou Marta Ferreira, assistente executiva do Sr. Mendonça. Vamos, ele já está esperando.» O escritório de Rodrigo na empresa era consideravelmente maior que o do restaurante.
Paredes de vidro ofereciam vista panorâmica da Baía de Guanabara, e a decoração mesclava peças de arte contemporânea brasileira com antiguidades orientais. Sentados em uma mesa de reuniões circular, 3 homens de terno conversavam em voz baixa. "Ah, finalmente!" exclamou Rodrigo ao vê-la. "Senhores, esta é Júlia Santos, nossa nova especialista em línguas asiáticas." A apresentação grandiosa fez Júlia corar levemente. Especialista era um exagero considerável para alguém sem formação formal em tradução comercial. "Estamos com um pequeno problema, Júlia", continuou Rodrigo, indicando uma cadeira para que se sentasse. "Recebemos documentação importante da filial de Xangai ontem à noite. Nosso tradutor habitual está doente e precisamos desses contratos revisados até o meio-dia para a reunião com os investidores." Júlia sentiu o estômago afundar. Sua primeira tarefa seria traduzir documentos legais com terminologia específica de negócios, algo que nunca havia feito profissionalmente. "São contratos de que tipo exatamente?" perguntou, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. "Acordos preliminares para joint ventures em tecnologia", explicou um dos homens, estendendo-lhe uma pasta grossa. "Principalmente cláusulas sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia." Marta colocou um notebook na frente de Júlia. "Já está configurado com os programas de tradução e as memórias terminológicas da empresa. Estarei na sala ao lado se precisar de qualquer coisa." Sozinha com a pilha de documentos, Júlia respirou fundo. Abriu o primeiro arquivo e começou a ler. O mandarim técnico e jurídico era significativamente mais complexo que o conversacional, mas não completamente estranho. Durante suas madrugadas de estudo, havia traduzido artigos científicos e contratos como exercício, embora nunca sob pressão profissional. Nas primeiras 2 horas, avançou lentamente, consultando frequentemente o dicionário técnico online e as memórias de tradução da empresa. À medida que se familiarizava com a terminologia recorrente, seu ritmo acelerou. Por volta das 11 horas, Marta entrou com uma xícara de café. "Como está indo?" perguntou, visivelmente preocupada com o prazo apertado. "Estou na página 47 de 62, respondeu Júlia sem desviar os olhos da tela. "Terminarei a tempo." Marta pareceu surpresa com o progresso. "Impressionante. Nossos tradutores geralmente levam um dia inteiro para metade disso." Às 11h45, Júlia enviou o arquivo completo para o e-mail que Rodrigo havia indicado. 15 minutos antes do prazo. Suas costas doíam da postura tensa e seus olhos ardiam de fixar a tela por horas ininterruptas, mas sentia uma satisfação profunda. Havia conseguido. Rodrigo apareceu na porta, o semblante sério. "Acabamos de receber sua tradução. Está sendo impressa para a reunião agora." "Espero que esteja satisfatório", disse Júlia, incapaz de ler a expressão dele. "Alguns termos técnicos podem precisar de revisão por especialistas no assunto." "Naturalmente." Ele fez uma pausa, estudando-a. "Você compreende que se houver erros significativos nessa tradução, nossa negociação pode ser comprometida?" A pergunta direta e crua deixou Júlia momentaneamente sem palavras. Depois respondeu com a mesma franqueza. "Compreendo perfeitamente, e garanto que verifiquei cada termo com as fontes disponíveis. Se houver qualquer dúvida específica durante a reunião, estarei disponível para esclarecer." Algo no tom confiante de Júlia pareceu tranquilizar Rodrigo. "Ótimo. A reunião começa em 20 minutos. Gostaria que participasse como observadora. Não precisará intervir a menos que seja solicitada." A sala de conferências do Visermins do andar estava preparada para receber visitantes importantes. Arranjos florais discretos, garrafas de água importada, pastas de couro com o logotipo da empresa. Júlia sentou-se em um canto, seguindo as instruções de Marta para permanecer invisível, a menos que necessária. Os executivos chineses chegaram pontualmente, liderados por um homem de meia-idade com óculos de armação fina que foi apresentado como Sr. Liu, diretor de operações internacionais da Zhaotech. Júlia reconheceu imediatamente o sobrenome. Devia ser parente de Wei Zhao, possivelmente seu irmão ou primo. Observando atentamente, notou que, embora a reunião transcorresse em inglês, os visitantes consultavam frequentemente a versão em mandarim dos documentos que ela havia traduzido.
Em determinado momento, Sr. Liu franziu o senho, apontando para um parágrafo específico. Disse algo em mandarim para seu assistente, que traduziu a dúvida para o inglês. Tratava-se de uma cláusula sobre transferência de tecnologia que parecia ambígua. Rodrigo olhou discretamente para Júlia, que assentiu de leve, indicando que havia compreendido a questão. Ele então a chamou. Senhorita Santos, poderia esclarecer este ponto diretamente ao Sr. Liu? Júlia aproximou-se da mesa, consciente de todos os olhares sobre ela. Ni hao Liu Xiansheng, cumprimentou formalmente o executivo, que ergueu as sobrancelhas, surpreso com seu mandarim. Em seguida, explicou em detalhes o significado da cláusula, utilizando terminologia técnica precisa. A expressão do Sr. Liu mudou de suspeita para admiração. Ele fez uma pergunta adicional sobre implicações fiscais, que Júlia respondeu com clareza, embora internamente estivesse navegando nos limites de seu conhecimento. Xie Ni, agradeceu o executivo, visivelmente satisfeito com a explicação. Depois, em inglês, acrescentou: Sua empresa tem uma excelente equipe, Sr. Mendonça. Isso facilita muito nosso entendimento. O restante da reunião transcorreu sem incidentes, concluindo com apertos de mão e promessas de continuidade nas negociações. Quando os visitantes saíram, Rodrigo se aproximou de Júlia. Você nos salvou hoje. Aquela cláusula era justamente o ponto mais delicado do acordo. Foi um prazer ajudar. Não seja modesta. Seu sorriso era genuíno. O Sr. Liu comentou especificamente sobre a qualidade da tradução. Disse que raramente vê documentos tão bem adaptados ao contexto cultural deles. Júlia recebeu o elogio com um misto de orgulho e alívio. Sua primeira prova real havia sido superada. Há uma recepção para a delegação chinesa no restaurante hoje à noite, continuou Rodrigo. Gostaria que estivesse presente, não como garçonete, mas como parte da equipe executiva. O convite surpreendeu Júlia. Significava aparecer perante Ângela e os antigos colegas em uma posição completamente diferente. Não tenho roupa adequada para uma ocasião assim, confessou, pensando no único terninho que possuía, já usado naquele dia. Marta resolverá isso. Rodrigo dispensou a preocupação com um gesto. Considere parte do investimento da empresa em sua imagem profissional. 2 horas depois, Júlia estava no shopping Rio Sul, com um cartão corporativo e instruções para comprar o necessário para representar adequadamente a empresa em eventos sociais. Marta a acompanhava, oferecendo orientações sobre o que seria apropriado. Este vestido seria perfeito, sugeriu a assistente, indicando uma peça azul marinho de corte clássico na vitrine de uma loja cara. Elegante, sem ser ostensivo. Júlia olhou para a etiqueta e quase engasgou. O valor equivalia a quase 2 meses de aluguel. Tem certeza que posso gastar isso? O Sr. Mendonça foi explícito. Marta sorriu, compreendendo seu desconforto. Acredite, ele considera um investimento mínimo pelo que você fez hoje. No fim da tarde, Júlia voltou para casa em Nova Iguaçu para se preparar para a noite. Dona Conceição ficou boquiaberta quando a filha desfilou o novo vestido, sapatos e acessórios no pequeno quarto. Filha, você está parecendo uma artista de novela, exclamou a mãe, os olhos marejados. Seu pai teria tanto orgulho. A menção ao pai, falecido há mais de 10 anos, trouxe um nó à garganta de Júlia. Foi ele quem primeiro notou sua facilidade com idiomas, quando ela, ainda criança, decorava rapidamente as letras de músicas em inglês que tocavam no rádio. É só um vestido, mãe, desconversou, para esconder a emoção. O importante é que o trabalho está indo bem. Mais que bem, pelo visto. Dona Conceição ajustou carinhosamente a gola do vestido. Só tenho medo que esse mundo novo acabe te afastando da gente. Nunca. Júlia abraçou a mãe com cuidado, consciente de sua fragilidade. Tudo o que faço é por nós. Quando chegou ao Gávea Palace às 8 da noite, o restaurante estava transformado para o evento privativo. Mesas foram reorganizadas para criar um espaço de coquetel, e garçons circulavam com bandejas de canapés e champanhe. Júlia reconheceu antigos colegas que agora a serviam, a ironia da situação não lhe escapando. Rodrigo a recebeu na entrada, aprovando com um olhar seu visual transformado. Excelente, venha! Quero apresentá-la a algumas pessoas.
Durante a hora seguinte, Júlia foi introduzida a diversos empresários e executivos, muitos dos quais pareciam impressionados com suas habilidades linguísticas. Em determinado momento, notou Ângela observando-a de longe. O rosto uma máscara de cordialidade profissional que mal disfarçava o descontentamento. Wei Zhao chegou perto das 9, usando um elegante conjunto de seda preta. Ao ver Júlia, abriu um sorriso genuíno. Júlia, Rodrigo me contou sobre sua performance hoje. Impressionante. Obrigada, senhora Zhao. Foi um prazer poder ajudar. Zhao Juxi, corrigiu a executiva com gentileza. Presidenta Zhao, era o tratamento formal correto em mandarim. Desculpe, Zhao Juxi, respondeu Júlia, aceitando a correção com humildade. Wei Zhao a estudou por alguns instantes antes de perguntar. Onde aprendeu mandarim tão bem? Estudou na China? Não, nunca saí do Brasil. Aprendi sozinha, com recursos online e prática constante. A resposta pareceu intrigar ainda mais a executiva. Autodidata completa? Fascinante. Sabe, na China valorizamos muito a persistência e o esforço individual. Há um provérbio que diz: uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Qian Li Zhahxing, Shi Yu Zhu Xia, citou Júlia automaticamente pronunciando o provérbio original. Wei Zhao riu, claramente encantada. Você é uma caixa de surpresas, Júlia Santos. Seu tom tornou-se mais sério. Tenho uma proposta para você. Estamos expandindo nossas operações no Brasil e precisamos de alguém que entenda ambas as culturas. Alguém como você. Júlia sentiu o coração acelerar. Uma oferta de trabalho da Zhaotech seria um salto exponencial em sua carreira. É muito generoso da sua parte, mas acabei de começar aqui, respondeu cautelosamente. Compreendo. Wei Zhao tirou um cartão de visitas do bolso e entregou a Júlia. Pense no assunto. Podemos conversar quando estiver pronta. Do outro lado do salão, Rodrigo observava a interação com expressão indecifrável. Quando Wei Zhao se afastou, ele aproximou-se rapidamente. O que ela queria? Perguntou, tentando soar casual. Apenas conversar, respondeu Júlia, guardando discretamente o cartão. Rodrigo não pareceu convencido, mas foi chamado por outro convidado antes que pudesse insistir. Perto da meia-noite, quando o evento começava a dispersar, Júlia encontrou-se novamente com Ângela na área da copa. A gerente ajustava arranjos de flores murchos, o rosto tenso de quem contém palavras não ditas. Uma transformação e tanto, Júlia, comentou finalmente, os olhos fixos no vaso que arrumava. De garçonete a executiva em uma semana. Impressionante. Às vezes a vida nos surpreende, respondeu Júlia, mantendo o tom neutro. Certamente. Ângela finalmente a encarou. Só me pergunto o que você fez exatamente para merecer tamanha sorte. O insulto velado pairou no ar entre elas. Júlia sentiu uma onda de raiva subir pelo corpo, mas manteve a compostura. Estudei. Trabalhei. Persisti. Cada palavra saiu clara e deliberada. Não foi sorte, Ângela. Foi preparação encontrando oportunidade. Sem esperar resposta, Júlia virou-se e saiu, a cabeça erguida e os passos firmes, apesar do coração acelerado. Enquanto esperava o táxi que Rodrigo havia insistido em pagar, olhou para o céu noturno do Rio. As mesmas estrelas que via de Nova Iguaçu, mas de alguma forma naquela noite pareciam mais brilhantes, mais próximas. O celular vibrou em sua bolsa nova. Era Tiago. Como foi o grande evento? Já virou executiva internacional. Júlia sorriu para a tela, sentindo uma mistura de excitação e apreensão pelo caminho que se abria à sua frente. Foi intenso, respondeu simplesmente. Acho que minha vida está prestes a mudar completamente. Um mês se passou desde a recepção no Gavia Palace. O ritmo de trabalho de Júlia intensificou-se exponencialmente, com dias divididos entre traduções de documentos complexos na Mendonça International e noites atendendo clientes especiais no restaurante. O cansaço acumulava-se como camadas invisíveis sobre seus ombros, mas era compensado pela satisfação de finalmente utilizar suas habilidades e pela significativa melhora nas condições de vida da família. Graças ao novo salário, Júlia havia contratado uma cuidadora para ficar com Dona Conceição durante o dia. Comprou um ar-condicionado para o quarto da mãe. Trocou o colchão antigo por um hospitalar mais adequado para problemas de coluna
e não precisava mais contar moedas para comprar remédios. Pequenos luxos que pareciam milagres após anos de privação. Naquela manhã de sexta-feira, Júlia chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Havia uma videoconferência importante com executivos de Xangai e queria revisar os materiais antes da reunião. Quando saiu do elevador, surpreendeu-se ao encontrar Rodrigo já em sua sala, conversando em voz baixa com um homem que não conhecia. "Ah, Júlia!" exclamou Rodrigo ao vê-la. "Entre, por favor. Este é Gustavo Reis, nosso diretor financeiro. Estávamos justamente falando sobre você." O homem ergueu-se para cumprimentá-la. Alto, de cabelos grisalhos e rosto anguloso, emanava uma aura de severidade que fez Júlia instintivamente endireitar a postura. "Então esta é a famosa poliglota", comentou, examinando-a com interesse clínico. Rodrigo não para de elogiar seu trabalho. "É um prazer conhecê-lo, Sr. Reis", respondeu Júlia formalmente. "Gustavo estava analisando o impacto financeiro desde que você se juntou à equipe", explicou Rodrigo, indicando uma pasta sobre a mesa. "Os números são bastante eloquentes. Em apenas um mês conseguimos finalizar 2 contratos importantes que estavam travados por problemas de comunicação", continuou Gustavo. "O retorno sobre investimento da sua contratação já está em 300%. O tom analítico com que discutiam sua rentabilidade deixou Júlia levemente desconfortável, como se fosse um ativo a ser avaliado, não uma profissional. "Fico feliz em contribuir para os resultados da empresa", respondeu diplomaticamente. "E pode contribuir ainda mais", interveio Rodrigo, trocando um olhar significativo com Gustavo. "Temos uma situação delicada que requer suas habilidades específicas." Júlia sentou-se quando Rodrigo indicou a cadeira à sua frente, sentindo que algo importante estava prestes a ser proposto. "Como sabe, a Zaltec está expandindo sua presença no Brasil", começou ele. "O acordo que ajudou a traduzir mês passado era apenas o início. Agora, estão considerando adquirir uma participação majoritária em uma empresa de tecnologia nacional. O problema", continuou Gustavo, "é que não confiam em nenhum dos tradutores e intérpretes disponíveis no mercado. Acreditam que informações estratégicas podem vazar durante as negociações." "E onde eu entro nisso?", perguntou Júlia, embora já suspeitasse da resposta. "Weigel solicitou você especificamente como intérprete exclusiva para toda a fase de negociação", respondeu Rodrigo. "Isso significa 2 meses de dedicação integral, incluindo possíveis viagens a São Paulo e, eventualmente, à China." Júlia sentiu o estômago afundar. Viagens prolongadas eram impossíveis com a condição de saúde da mãe. "Sinto muito, mas não posso me ausentar por períodos longos. Minha mãe depende dos meus cuidados." "Compreendemos sua situação familiar", assegurou Rodrigo. "Por isso estamos dispostos a oferecer condições especiais. A empresa contrataria uma enfermeira em tempo integral para sua mãe, durante sua ausência. E, naturalmente, haveria um bônus considerável pela exclusividade." "Quanto considerável?" A pergunta saiu antes que Júlia pudesse filtrá-la, surpreendendo a si mesma com a objetividade mercantil. Gustavo deslizou uma folha com números para ela. O valor do bônus era suficiente para reformar completamente o pequeno apartamento em Nova Iguaçu, ou mesmo dar entrada em um imóvel melhor localizado. "Além disso", acrescentou Rodrigo, "a experiência internacional valorizaria significativamente seu currículo." A proposta era tentadora, quase irrecusável sob perspectiva profissional e financeira, mas Júlia hesitou, pensando na mãe. "Preciso de alguns dias para considerar." "Naturalmente." Rodrigo sorriu compreensivamente. "Mas precisamos de sua resposta até segunda-feira. A primeira reunião está marcada para quarta." Durante o restante do dia, Júlia trabalhou mecanicamente, sua mente dividida entre as tarefas imediatas e a decisão que precisava tomar. Ao final do expediente, quando todos já haviam saído, permaneceu em sua mesa organizando documentos, procrastinando o retorno para casa, onde teria que confrontar a difícil escolha com a família. "Ainda aqui?" A voz de Marta a sobressaltou. A assistente executiva estava parada na porta, casaco e bolsa já em mãos, claramente de saída. "Só terminando algumas coisas", respondeu Júlia, fechando o laptop. Marta aproximou-se, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Júlia.
Rodrigo me contou sobre a proposta da Zaltec, uma grande oportunidade. Sim, mas complicada para a minha situação familiar. Entendo. Marta fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Sabe, trabalho com Rodrigo há 15 anos. Vi muita gente passar por aqui, ascender rapidamente e depois... Júlia ergueu os olhos, intrigada pelo tom hesitante. Digamos que Rodrigo é excelente em identificar talentos úteis para seus negócios. A expressão de Marta era indecifrável, mas seus protegidos têm prazo de validade. O que quer dizer? Apenas que seria prudente considerar seus próximos passos com cuidado. Marta levantou-se, ajustando a alça da bolsa no ombro. Este projeto com a Zaltec pode ser sua porta de entrada para oportunidades mais duradouras. A conversa enigmática acompanhou Júlia durante toda a viagem de volta para casa. O que Marta estava insinuando? Que Rodrigo a descartaria assim que sua utilidade acabasse? Ou estava sugerindo que aceitasse a proposta da Zaltec como forma de garantir opções futuras? Quando chegou ao apartamento, encontrou Tiago sentado na pequena sala, notebook aberto no colo, trabalhando enquanto mantinha um olho na televisão que entretinha Dona Conceição. Olha só quem chegou. A executiva internacional, brincou ele, fechando o computador para dar atenção à irmã. Como foi o dia no mundo corporativo? Júlia deixou a bolsa sobre a mesa e desabou no sofá, os pés latejando nos sapatos de salto que ainda não havia se acostumado a usar. Só, Tiago, preciso conversar com vocês dois. Seu tom sério fez o sorriso do irmão desaparecer instantaneamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Dona Conceição, abaixando o volume da televisão. Júlia explicou detalhadamente a proposta, as condições oferecidas e as possíveis implicações para sua carreira. Ao terminar, observou as reações contrastantes. A mãe com expressão preocupada, o irmão visivelmente empolgado. É uma oportunidade incrível, Ju, exclamou Tiago. Com esse bônus você poderia até comprar um apartamento mais perto do trabalho. E longe de vocês, completou Júlia, verbalizando uma preocupação que crescia dentro dela. Nós não vamos a lugar nenhum, assegurou Tiago. E você pode visitar sempre que quiser. Não é só isso. Júlia voltou-se para a mãe. Como ficaria sua saúde se eu estiver viajando constantemente? Uma enfermeira contratada não é a mesma coisa que família. Dona Conceição esticou a mão para segurar a da filha. Filha, você já sacrificou muitas oportunidades por minha causa. Não quero ser um fardo que impede seus sonhos. Você nunca foi um fardo, mãe. Mesmo assim, a voz de Dona Conceição ganhou uma firmeza surpreendente. Já discuti isso com Tiago. Ele pode ficar aqui enquanto você estiver fora. E se precisar, tenho minhas amigas do prédio que sempre me ajudam. Júlia olhou para o irmão, que assentiu em confirmação. Já conversei com meu chefe. Posso trabalhar remotamente daqui durante esses 2 meses. Ele sorriu. Além disso, estou curioso para conhecer essa enfermeira de luxo que a Mendonça vai contratar. A decisão foi tomada coletivamente naquela noite. Júlia aceitaria a proposta, com a condição de poder retornar rapidamente em caso de emergência familiar. Na segunda-feira, comunicou sua escolha a Rodrigo, que não escondeu a satisfação. Excelente decisão. Tenho certeza que não se arrependerá. Os preparativos foram acelerados. Em 48 horas, Júlia recebeu um novo laptop corporativo, um telefone celular internacional e uma série de documentos confidenciais para estudar. Marta organizou um breve treinamento sobre protocolos de negócios chineses e uma estilista foi contratada para montar um guarda-roupa executivo adequado aos diferentes compromissos. Na quarta-feira, a primeira reunião preparatória aconteceu na sede da Zaltec, em São Paulo. Júlia acompanhou Rodrigo e Gustavo no jato particular da empresa, sentindo-se deslocada no luxo discreto da aeronave. Durante o voo, revisaram a estratégia. Lembre-se, sua função vai além da simples tradução, explicou Rodrigo. Queremos que capture nuances, expressões faciais, reações que possam indicar o real interesse deles em cada ponto. Isso não seria espionagem? Questionou Júlia, desconfortável com a sugestão. De forma alguma. É inteligência de negócios legítima. O tom de Rodrigo tornou-se mais sério.
Os chineses farão exatamente o mesmo conosco. A sede da Zaltec ocupava os 10 últimos andares de um arranha-céu na Avenida Paulista. A arquitetura mesclava influências orientais com um design contemporâneo, criando um ambiente simultaneamente imponente e acolhedor. Júlia foi recebida por uma assistente que a conduziu diretamente ao escritório de Wei Zhao, separando-a de Rodrigo e Gustavo, que foram encaminhados para a sala de reuniões principal. Júlia, bem-vinda, cumprimentou Wei Zhao, levantando-se de sua mesa para recebê-la pessoalmente. Fico feliz que tenha aceitado nossa proposta. Tecnicamente aceitei a proposta da Mendonça International, corrigiu Júlia educadamente. Estou aqui como intérprete deles. Weijao sorriu de forma enigmática. Claro, por enquanto. Antes que Júlia pudesse questionar o significado daquele comentário, a executiva continuou. Antes da reunião formal, gostaria de conversar brevemente em particular. Aceita um chá? Sentadas em uma pequena sala adjacente, com vista panorâmica para a cidade de São Paulo, Wei Zhao serviu pessoalmente o chá em delicadas xícaras de porcelana. Na China, uma boa negociação sempre começa com uma conversa pessoal, explicou ela, entregando uma xícara a Júlia. Precisamos conhecer a pessoa, não apenas o negociador. Compreendo, mas devo alertar que minha lealdade profissional está com a Mendonça International. Wei Zhao riu suavemente. Sua honestidade é refrescante, mas não se preocupe, não pedirei segredos corporativos. Ela tomou um gole de chá antes de continuar. Apenas quero entender melhor sua trajetória. Como alguém com seu talento permaneceu invisível por tanto tempo? A pergunta, embora formulada com um genuíno interesse, tocou em um ponto sensível para Júlia. Nem sempre o talento é suficiente quando não se tem as conexões certas, respondeu mais francamente do que pretendia. E quando se tem responsabilidades familiares, as escolhas são limitadas. Sua mãe está doente, correto? O conhecimento de detalhes pessoais surpreendeu Júlia. Não me olhe assim. Fazemos nossa pesquisa antes de qualquer parceria importante. Sim, ela tem problemas cardíacos crônicos. Wei Zhao assentiu pensativamente. Sabe, Júlia, cresci em uma família humilde no interior da China. Meu pai adoeceu quando eu tinha 16 anos. Trabalhei em 3 empregos diferentes para pagar seus tratamentos. Seus olhos encontraram os de Júlia com intensidade. Reconheço em você a mesma determinação que tive. O momento de conexão pessoal foi interrompido pela chegada de um assistente, anunciando que todos já aguardavam na sala de reuniões. Enquanto caminhavam pelo corredor, Wei Zhao fez um último comentário. Este projeto é apenas o começo, Júlia. Tenho planos maiores que podem interessá-la no futuro. A reunião transcorreu por 4 horas ininterruptas, com Júlia traduzindo complexas discussões técnicas, financeiras e estratégicas. Ao contrário do que Rodrigo havia instruído, Wei Zhao insistiu que Júlia traduzisse absolutamente tudo, sem omitir nenhuma conversa paralela entre os executivos chineses. Transparência total é nosso princípio, declarou a executiva em mandarim, com um olhar que deixava claro a Júlia que estava testando sua integridade. Ao final do dia, exausta mental e fisicamente, Júlia foi levada ao hotel onde ficaria hospedada. O quarto luxuoso, com vista para o Ibirapuera, continha uma cesta de frutas e uma garrafa de vinho como cortesia. Sobre a cama king size, um envelope com o logotipo da Zaltec. Dentro, encontrou um convite formal para um jantar particular com Wei Zhao na noite seguinte, após os compromissos oficiais. Um bilhete manuscrito acompanhava o convite, para discutirmos seu futuro, Baluze. Sentada na beira da cama, com o convite entre os dedos, Júlia sentiu o peso da decisão que teria que tomar. Aceitar significaria sinalizar abertura para propostas da Zaltec, potencialmente comprometendo sua lealdade à Mendonça. Recusar poderia ofender Wei Zhao e prejudicar as negociações. Pegou o telefone para ligar para casa, sentindo uma necessidade repentina de ouvir as vozes familiares de Tiago e Dona Conceição. Enquanto aguardava a chamada conectar, observou seu reflexo no espelho do quarto. O cabelo cuidadosamente arrumado, o terno de corte impecável, a maquiagem discreta e profissional.
Uma imagem tão diferente da garçonete invisível de apenas 2 meses atrás. A metamorfose externa estava completa, mas internamente, em algum lugar entre Nova Iguaçu e as salas de reunião da alta finança, Júlia Santos ainda tentava encontrar seu verdadeiro lugar. A decisão de Júlia foi aceitar o convite para o jantar com Wei Zhao. Profissionalmente, recusar seria imprudente. Pessoalmente, estava curiosa sobre o que a poderosa executiva chinesa poderia propor. O restaurante escolhido para o encontro ocupava o último andar de um hotel boutique no Jardins, área nobre de São Paulo. Com apenas 10 mesas e vista panorâmica da cidade iluminada, o local exalava exclusividade discreta. Wei Zhao já a esperava quando chegou, sentada em uma mesa afastada das demais, bebericando uma taça de vinho branco. Pontual, como sempre, comentou a executiva, indicando a cadeira à sua frente. Uma qualidade muito valorizada na cultura chinesa. Acredito que a pontualidade seja universal no mundo dos negócios, respondeu Júlia, acomodando-se. Um sommelier aproximou-se silenciosamente, apresentando a carta de vinhos. Wei Zhao fez um gesto suave. Permite-me sugerir? Temos um excelente Riesling alemão que harmoniza perfeitamente com o menu degustação. Júlia assentiu, observando a desenvoltura com que a executiva navegava aquele ambiente de refinamento extremo. Havia uma naturalidade em seus movimentos que revelava anos de convívio com o luxo, algo que Júlia ainda tentava emular sem parecer deslocada. Sua tradução hoje foi impecável, comentou Wei Zhao depois que o sommelier se afastou, especialmente nas nuances técnicas. Onde aprendeu terminologia especializada em tecnologia? Meu irmão trabalha com TI. Cresci ouvindo termos técnicos, explicou Júlia, omitindo as incontáveis horas traduzindo manuais obscuros de equipamentos chineses para complementar a renda. Além disso, sempre tive facilidade para vocabulários específicos. Impressionante. A maioria dos tradutores leva anos para dominar jargões técnicos. O primeiro prato chegou, uma composição minimalista de vegetais orgânicos com molho de miso. Wei Zhao esperou que o garçom se afastasse antes de retomar a conversa. Rodrigo Mendonça é um homem de visão, comentou saboreando um pedaço de beterraba caramelizada. Reconhecer seu potencial foi astuto da parte dele. Tive sorte que ele estivesse presente naquela noite, respondeu Júlia. Sorte? Wei Zhao sorriu. Não acredito em coincidências no mundo dos negócios, Júlia. Cada encontro é uma oportunidade estratégica. A afirmação provocou um calafrio sutil em Júlia. Estaria Wei Zhao insinuando que seu descobrimento havia sido planejado? Antes que pudesse elaborar a questão, a executiva mudou o rumo da conversa. Falemos do futuro. Você está satisfeita com sua posição atual? A pergunta direta pegou Júlia de surpresa. Estou grata pela oportunidade. É um avanço significativo em minha carreira. Isso não responde minha pergunta. Wei Zhao inclinou-se ligeiramente para a frente. Satisfação não é o mesmo que gratidão. Júlia hesitou, medindo suas palavras. A lealdade profissional sugeria uma resposta diplomática, mas algo no olhar direto de Wei Zhao desencorajava subterfúgios. Estou aprendendo muito, mas sei que minha posição é temporária, admitiu finalmente. Rodrigo me contratou para um propósito específico, quando não for mais necessária. Exatamente. Wei Zhao assentiu, satisfeita com a honestidade. Rodrigo é um oportunista brilhante. Ele a valoriza agora porque você é útil às negociações com a Zhaotech. Depois, encontrará outra função para suas habilidades. Ou não. O segundo prato foi servido, um delicado peixe branco com ervas aromáticas. Wei Zhao esperou novamente o afastamento do garçom antes de continuar. A Zhaotech está estabelecendo um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Será o primeiro fora da Ásia, um projeto de $200 milhões. É parte do acordo que estamos negociando? Não. Wei Zhao tomou um gole de vinho. É um projeto separado, confidencial. Estamos buscando talentos brasileiros para posições-chave. Precisamos de pessoas que entendam ambas as culturas. O significado por trás das palavras tornou-se claro. Está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma carreira. A correção veio com suavidade. Como diretora de comunicações interculturais, reportando-se diretamente a mim.
O cargo soava impressionante, mas Júlia manteve a expressão neutra, anos de autocontrole permitindo-lhe mascarar a surpresa. É uma proposta tentadora, mas tenho um contrato com a Mendonça International. Contratos podem ser negociados. Weizhao fez um gesto displicente. O salário seria o triplo do que recebe atualmente, mais bônus anuais e benefícios extensivos à sua família, incluindo tratamento médico especializado para sua mãe. A menção específica à condição de Dona Conceição indicava que a Zaltec havia feito uma pesquisa minuciosa sobre sua vida pessoal. O fato era simultaneamente perturbador e impressionante. Por que eu? Perguntou Júlia, repetindo a mesma questão que fizera a Rodrigo meses atrás. Porque você tem algo raro. Weizhao a estudou com intensidade. Não é apenas sua habilidade linguística, é sua capacidade de navegar entre mundos sem pertencer completamente a nenhum deles. Pessoas como você constroem pontes, onde outros veem apenas abismos. O terceiro prato chegou, uma peça de wagyu perfeitamente grelhada. Júlia aproveitou a pausa para processar a oferta e suas implicações. Aceitar significaria trair a confiança de Rodrigo. Recusar poderia ser a maior oportunidade perdida de sua vida. Precisaria de tempo para considerar, disse finalmente. Naturalmente, mas não demore muito. Weizhao sorriu. A proposta formal estará em seu e-mail amanhã. Leia com atenção antes de decidir. Ao final do jantar, quando a sobremesa de frutas exóticas já havia sido servida e o café estava chegando, Weizhao fez uma última observação. Há mais uma coisa que deve saber. Se aceitar nossa proposta, seu primeiro projeto será liderar a equipe de negociação com a Mendonça International. Júlia sentiu o sangue gelar. Estaria me pedindo para sentar do outro lado da mesa? Negociando contra Rodrigo? Negócios não são pessoais, Júlia. São estratégicos. Weizhao estudou-a com interesse clínico. Considere um teste final de suas reais lealdades. O retorno ao hotel foi envolto em turbilhão de pensamentos conflitantes. O quarto luxuoso, que antes parecia acolhedor, agora refletia o dilema moral que enfrentava. O conforto material versus a integridade pessoal. Deitada na cama king size, encarando o teto, Júlia pesou suas opções até o amanhecer. A proposta formal chegou pontualmente às 9 horas da manhã seguinte. Os termos eram ainda mais generosos que o discutido verbalmente, incluindo moradia em um apartamento corporativo em São Paulo e possibilidade de transferência internacional após 2 anos. O salário proposto representava uma ascensão financeira que Júlia jamais imaginara possível. Às 10 horas, Rodrigo bateu em sua porta. Pronta para a reunião? Hoje serão discutidas as cláusulas financeiras. Precisamos estar afiados. Estou pronta, respondeu Júlia guardando o celular onde acabara de ler o e-mail da Zaltec. Podemos conversar em particular depois? Tenho algumas dúvidas sobre o processo. Claro. Rodrigo sorriu sem perceber a tensão em seu rosto. Almoçamos juntos. A reunião da manhã foi intensa, com discussões acaloradas sobre percentuais acionários e direitos de propriedade intelectual. Júlia traduziu mecanicamente, sua mente dividida entre o dever presente e a decisão iminente. Durante uma pausa para café, Weizhao aproximou-se discretamente. Já considerou nossa proposta? Perguntou em mandarim. Ainda estou avaliando, respondeu Júlia no mesmo idioma. É uma decisão importante. Certamente. Weizhao sorriu enigmaticamente. Mas lembre-se que oportunidades como esta raramente se apresentam 2 vezes. No almoço com Rodrigo, em um restaurante próximo ao escritório da Zaltec, Júlia tentou sondar suas intenções de longo prazo sem revelar a oferta recebida. Como você me vê na empresa, após a conclusão deste projeto? Perguntou, tentando soar casual. Rodrigo pareceu momentaneamente surpreso com a pergunta direta. Bem, há sempre necessidade de bons tradutores. Sua resposta vaga confirmou as suspeitas de Júlia. Talvez possamos encontrar uma posição permanente no departamento internacional, dependendo do orçamento do próximo ano. Entendo. Júlia manteve a expressão neutra, embora internamente a decepção fosse palpável. Dependendo do orçamento, era o eufemismo corporativo para provavelmente não. Por quê? Está insatisfeita com alguma coisa? Não.
apenas planejando o futuro. Rodrigo estudou-a por alguns instantes antes de comentar. Wei Zhao parece bastante impressionada com você. O tom era casual, mas o olhar atento. Mencionou algo específico? Apenas elogios ao meu trabalho como tradutora, mentiu Júlia sentindo uma pontada de culpa. Rodrigo tomou um gole de vinho, pensativo. Tenha cuidado com elogios excessivos nesse meio, Júlia. Geralmente vêm acompanhados de segundas intenções. A ironia do comentário não escapou a Júlia, considerando como sua própria trajetória na Mendonça International havia começado. Naquela tarde, as negociações continuaram em ritmo acelerado. Por volta das 5, quando todos se preparavam para encerrar o dia, uma mensagem de Tiago fez o celular de Júlia vibrar. Urgente. Liga quando puder. Mãe não está bem. O pânico foi instantâneo. Pedindo licença, Júlia afastou-se para um canto isolado do corredor e ligou imediatamente para o irmão. O que aconteceu? Perguntou assim que ele atendeu. Ela teve um pico de pressão muito alto. A enfermeira chamou a ambulância. Estamos no hospital agora. A voz de Tiago estava tensa, mas controlada. Os médicos estão fazendo exames. É grave? Ainda não sabemos. O cardiologista falou que pode ser necessário um procedimento, mas querem estabilizá-la primeiro. Júlia sentiu o mundo girar ao seu redor. Em questão de segundos, as reuniões, propostas e dilemas profissionais perderam completamente a importância. Estou voltando agora mesmo. Não precisa correr, Ju. Está sob controle. Só achei que deveria saber. Mesmo assim, vou pegar o primeiro voo disponível. Após desligar, Júlia procurou Rodrigo para explicar a situação. Encontrou-o conversando com Gustavo em uma sala de reuniões vazia. Rodrigo, preciso voltar ao Rio imediatamente. Minha mãe foi hospitalizada. Logo agora? O tom irritado de Gustavo contrastou com a expressão mais compreensiva de Rodrigo. Estamos no ponto crítico das negociações. É uma emergência familiar, respondeu Júlia, mantendo a compostura apesar da ansiedade crescente. Entendo sua preocupação, Júlia, mas temos uma reunião crucial amanhã, argumentou Rodrigo. Não podemos adiar, e não temos outro tradutor disponível com seu nível. Minha mãe está no hospital, repetiu Júlia, incrédula com a pressão. Preciso estar com ela. E compreendemos isso, assegurou Rodrigo, embora seu tom sugerisse o contrário. Mas você assumiu um compromisso profissional. Talvez possamos encontrar uma solução intermediária. A sugestão de que deveria negociar a presença junto à mãe hospitalizada foi a gota d'água. Naquele instante, todas as dúvidas sobre a proposta da Zaltec dissiparam-se. Lamento, mas não há solução intermediária. Estarei no Rio hoje à noite. Deixando os dois executivos visivelmente contrariados, Júlia dirigiu-se rapidamente ao quarto para arrumar sua mala. Enquanto guardava apressadamente suas roupas, o celular tocou. Era Wei Zhao. Soube do ocorrido com sua mãe. Sinto muito. Como... Júlia interrompeu-se, não mais surpresa com a rapidez com que as informações circulavam. Obrigada pela preocupação, mas preciso desligar. Estou tentando conseguir um voo. Não se preocupe com isso. Já providenciei seu transporte. Um carro estará esperando em 10 minutos para levá-la ao aeroporto. O jato da empresa está à sua disposição. A oferta inesperada deixou Júlia momentaneamente sem palavras. Por quê? Perguntou finalmente. Porque sei o que significa ter um familiar doente e estar longe, respondeu Wei Zhao com uma sinceridade raramente demonstrada. Algumas coisas estão acima dos negócios, Júlia. Família é uma delas. O contraste entre as reações de Rodrigo e Wei Zhao não poderia ser mais gritante. Um priorizando negócios sobre emergências pessoais, outra oferecendo ajuda prática sem hesitação. Obrigada. Aceito sua oferta. O piloto já está instruído. E Júlia... Wei Zhao fez uma pausa. Não se preocupe com a reunião de amanhã. Podemos adiá-la até seu retorno. 2 horas depois, Júlia estava a bordo do jato particular da Zaltec, sobrevoando São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. A cabine luxuosa com poltronas de couro e serviço de bordo exclusivo contrastava dramaticamente com sua angústia interna. Enquanto observava as luzes da cidade diminuírem através da janela, pensou nas 2 ofertas que agora definiam sua vida. A segurança temporária de Rodrigo versus a promessa de carreira de Wei Zhao.
Uma decisão que há apenas algumas horas parecia dilacerante. Agora mostrava-se cristalina. O telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de Rodrigo. Reconsidere sua posição, Júlia. Esta negociação é crucial para a empresa. Podemos contratar especialistas para acompanhar sua mãe enquanto estiver ausente. A frieza calculista da proposta só confirmou sua decisão. Sem responder, Júlia desligou o celular e fechou os olhos, permitindo-se finalmente chorar, não apenas pela preocupação com a mãe, mas pela clareza repentina sobre seu valor no mundo ao qual tentara tão arduamente pertencer. O Hospital São Lucas, na Tijuca, mantinha aquele odor característico de instituições médicas, uma mistura de desinfetante e ansiedade que nenhuma quantidade de plantas ornamentais no saguão conseguia disfarçar. Júlia atravessou os corredores iluminados por luzes fluorescentes com passos apressados, a mala de viagem ainda na mão, o cabelo desalinhado após o voo e o trajeto de táxi desde o aeroporto. Encontrou Tiago na sala de espera do setor de cardiologia, olheiras profundas marcando seu rosto jovem. Ao vê-la, levantou-se imediatamente. Ju, não esperava que chegasse tão rápido. O abraço trocado entre os irmãos carregava o peso da preocupação compartilhada, uma comunicação silenciosa que dispensava palavras. Como ela está? Perguntou Júlia, afastando-se apenas o suficiente para encarar o irmão. Estável agora. Tiago passou a mão pelos cabelos, gesto que sempre repetia quando ansioso. Foi um susto grande. A pressão subiu tanto que os médicos temeram um AVC, mas conseguiram controlá-la a tempo. Posso vê-la? Sim, mas ela está sedada. Provavelmente não vai reconhecer você. Mesmo preparada pelo aviso do irmão, Júlia sentiu um aperto no peito ao entrar no quarto e ver Dona Conceição conectada a monitores e tubos. A mulher que sempre representara força e resiliência em sua vida parecia agora tão frágil, diminuída contra os lençóis brancos hospitalares. O médico disse que ela teve um pico hipertensivo severo, explicou Tiago em voz baixa, como se temesse perturbar o sono medicado da mãe. Estão investigando se houve algum dano secundário. Júlia segurou a mão enrugada da mãe, surpresa com sua fragilidade. Os dedos que haviam costurado uniformes escolares, preparado refeições improvisadas em tempos de escassez e secado lágrimas infantis, agora pareciam delicados como porcelana antiga. Por que isso aconteceu? Ela estava tomando os remédios corretamente? Sim, todos os dias. A enfermeira é muito atenciosa. Tiago hesitou. Mas ontem tivemos um problema com o plano de saúde. Um dos medicamentos mais caros não estava na lista de cobertura, e ficamos horas tentando resolver. Acho que o estresse contribuiu. A culpa atingiu Júlia como um golpe físico. Estava em São Paulo, hospedada em um hotel de luxo, enquanto sua família enfrentava dificuldades que sua presença poderia ter resolvido. A ironia amarga não lhe escapou. Seu trabalho, supostamente para proporcionar melhor qualidade de vida à mãe, a mantinha ausente nos momentos cruciais. Eu deveria estar aqui, murmurou, mais para si mesma que para o irmão. Não se culpe. Tiago apertou seu ombro. Você faz o que pode, Ju. Sempre fez. Passaram a noite no hospital revezando-se na poltrona desconfortável ao lado do leito. De hora em hora, enfermeiras entravam para verificar sinais vitais e ajustar medicações. Durante um desses momentos, quando estava sozinha no quarto enquanto Tiago havia saído para buscar café, Dona Conceição abriu brevemente os olhos. Filha, a voz era apenas um sussurro. Você voltou. Estou aqui, mãe. Júlia aproximou-se segurando sua mão com delicadeza. Não vou sair do seu lado. Um sorriso fraco iluminou o rosto pálido da senhora antes que voltasse a adormecer. Aquele breve momento de consciência foi suficiente para cristalizar a decisão que Júlia vinha considerando desde o voo de retorno. Pela manhã, o cardiologista responsável, Dr. Paulo Rezende, veio avaliar Dona Conceição. Era um homem de meia idade com expressão gentil, daqueles médicos que ainda preservam a humanidade, apesar de décadas lidando com doenças e sofrimento. Os exames mostram que conseguimos evitar complicações maiores, explicou ele, após examinar a paciente. Mas precisaremos ajustar completamente o tratamento. A condição cardíaca dela é mais delicada do que imaginávamos.
O que isso significa na prática, doutor? Perguntou Júlia. Significa medicamentos mais específicos, acompanhamento mais frequente e possivelmente um procedimento minimamente invasivo nas próximas semanas. Ele hesitou antes de continuar. Também significa cuidados mais intensivos em casa. Sua mãe precisará de supervisão constante por algum tempo. A realidade das novas necessidades de Dona Conceição consolidou a decisão de Júlia. Após a saída do médico, pediu a Tiago alguns minutos a sós. Sentada no pequeno sofá da sala de espera, pegou o celular e digitou um e-mail formal aceitando a proposta da Zaltec, com uma condição. Precisaria de 2 semanas antes de assumir o cargo para organizar os cuidados da mãe. Assim que enviou a mensagem, ligou para Rodrigo. A chamada foi atendida no segundo toque. Júlia, finalmente. Estamos com problemas aqui. O Weizhao cancelou a reunião de hoje e não temos previsão de retomada. A voz dele soava tensa. Precisamos que você volte imediatamente e use seus contatos para descobrir o que está acontecendo. A frieza da abordagem, sem sequer perguntar sobre a condição de sua mãe, apenas confirmou que sua decisão estava correta. Rodrigo, não voltarei a São Paulo. Sua voz saiu calma, surpreendentemente firme. Estou renunciando à minha posição na Mendonça International. O silêncio do outro lado da linha foi momentâneo, mas carregado. Isso é algum tipo de estratégia para aumento salarial? Porque podemos conversar sobre ajustes em sua remuneração. Não é sobre dinheiro. Júlia respirou fundo. Minha mãe precisa de mim, e percebi que nossos valores profissionais são incompatíveis. Valores? A incredulidade na voz de Rodrigo era palpável. Estamos falando de negócios, Júlia, não de filosofia. Você tem um contrato conosco, que prevê rescisão com aviso prévio de 2 semanas, o qual estou formalizando agora. Espere. O tom de Rodrigo mudou subitamente para conciliador. Talvez estejamos sendo precipitados. Podemos encontrar um arranjo que acomode suas necessidades familiares. Um período de licença, talvez? A oferta tardia soava vazia após a insistência anterior para que priorizasse as negociações sobre a saúde da mãe. Júlia manteve-se firme. Minha decisão está tomada. Enviarei minha carta de renúncia formal ainda hoje. Ao desligar, esperava sentir ansiedade ou medo pelo futuro incerto, mas experimentou apenas uma estranha sensação de leveza, como se houvesse deposto um fardo invisível que carregara por tempo demais. A resposta de Weizhao chegou em menos de 30 minutos. Condição aceita. Tome o tempo necessário com sua família. Sua posição estará esperando quando estiver pronta, enviando documentos necessários ao seu e-mail pessoal. WZ. A rapidez e compreensão da executiva chinesa contrastava dramaticamente com a reação de Rodrigo, reforçando a convicção de Júlia de que havia feito a escolha certa. Nas 2 semanas seguintes, Júlia dividiu-se entre o hospital e os preparativos para sua nova vida. A condição de Dona Conceição melhorava gradualmente, permitindo planejar sua alta para a semana seguinte. Com parte do adiantamento oferecido pela Zaltec, Júlia contratou uma equipe de saúde domiciliar especializada e iniciou a busca por um apartamento mais acessível no Rio, que permitisse visitas frequentes mesmo quando estivesse trabalhando em São Paulo. Tiago, inicialmente apreensivo com a mudança drástica de rumo profissional da irmã, tornou-se seu maior apoiador ao perceber o quanto a decisão havia restaurado algo essencial em Júlia. Uma autenticidade que parecia ter se diluído nos corredores corporativos da Mendonça International. Você parece mais você mesma agora, comentou ele, enquanto ajudava a organizar documentos para a transferência de plano de saúde da mãe. Mesmo com toda essa loucura acontecendo. Júlia sorriu, compreendendo exatamente o que o irmão queria dizer. Nas últimas semanas, trabalhando para Rodrigo, havia se sentido progressivamente como uma atriz interpretando o papel de executiva Júlia, adotando maneirismos, expressões e até valores que não eram verdadeiramente seus. Numa tarde de quarta-feira, enquanto aguardava o médico no hospital, Júlia recebeu uma visita inesperada. Ângela Costa, a gerente do Gávea Palace, apareceu no corredor, parecendo deslocada em seu terninho impecável no ambiente hospitalar. Soube da internação de sua mãe. Seu tom era educado, mas distante.
Vim trazer votos de recuperação em nome da equipe. A surpresa inicial de Júlia rapidamente deu lugar à desconfiança. Em todos os meses de trabalho no restaurante, Ângela nunca demonstrara o mínimo interesse por sua vida pessoal. Obrigada pela consideração, mas duvido que seja o único motivo da visita. Ângela hesitou, seu olhar percorrendo o corredor quase vazio antes de voltar-se novamente para Júlia. Rodrigo está furioso com sua saída. Sua voz baixou para quase um sussurro. Especialmente porque soube que você aceitou uma oferta da Zaltec. Como ele descobriu? São Paulo é menor do que parece quando se trata do mundo corporativo. Ângela deu de ombros. Ele está dizendo que você vazou informações confidenciais, que foi uma espécie de agente dupla. A acusação era tão absurda que Júlia quase riu. Isso é ridículo. Nunca compartilhei nada confidencial com ninguém. Eu sei. A resposta direta de Ângela surpreendeu Júlia. Trabalhei com Rodrigo tempo suficiente para reconhecer quando ele está criando narrativas convenientes. Já vi esse padrão antes. Por que está me contando isso? Ângela olhou ao redor novamente antes de responder. Porque você não é a primeira que ele descobre e depois descarta. E porque... Ela hesitou, algo incomum em sua personalidade sempre assertiva. Porque talvez eu tenha sido injusta com você no restaurante. Deixei que minha própria frustração colorisse meu julgamento. A admissão inesperada deixou Júlia momentaneamente sem palavras. Obrigada por me avisar, disse finalmente. Mas não estou preocupada com o que Rodrigo possa dizer. Minha consciência está tranquila. Ele tem conexões importantes. Pode dificultar sua carreira. Tenho certeza que o Wei Zhao também tem suas conexões. Júlia sorriu levemente. E, francamente, aprendi que existem coisas mais importantes que a opinião de pessoas como Rodrigo Mendonça. Algo na resposta pareceu tocar Ângela profundamente. Por um breve momento, sua fachada profissional cedeu, revelando uma vulnerabilidade raramente demonstrada. Você é mais forte do que eu era na sua idade. Seu olhar encontrou o de Júlia com uma sinceridade desconcertante. Não cometa os mesmos erros que cometi. Não sacrifique quem você é por um lugar à mesa. Com essas palavras enigmáticas, Ângela despediu-se formalmente e partiu, deixando Júlia contemplativa no corredor hospitalar. Havia algo na interação que sugeria uma história não contada. Talvez um paralelo com sua própria trajetória que Ângela tentara, à sua maneira, evitar que se repetisse. Naquela noite, após Tiago assumir o turno no hospital, Júlia retornou ao pequeno apartamento em Nova Iguaçu para organizar alguns pertences. Enquanto separava roupas, encontrou seu velho caderno de estudo de mandarim com anotações meticulosas datando de anos atrás. Folheando as páginas, sorriu ao ver seus primeiros exercícios desajeitados, os ideogramas tortos, as anotações nas margens sobre pronúncia. Ali estava documentada sua jornada. Não apenas o aprendizado de um idioma, mas a construção paciente e metódica de uma ponte para outro mundo. Um mundo que agora se abria à sua frente, não como uma fuga da realidade de Nova Iguaçu, mas como uma expansão de possibilidades que poderia, enfim, incluir suas raízes em vez de negá-las. Seu celular tocou, interrompendo a reflexão nostálgica. Era Wei Zhao. Boa noite, Júlia. Espero não estar ligando muito tarde. Não, de forma alguma. Júlia acomodou-se na beira da cama. Aconteceu alguma coisa? Apenas queria informar que todas as pendências burocráticas para sua contratação estão resolvidas. A voz de Wei Zhao transmitia satisfação. E também que encontramos um apartamento adequado para você em São Paulo, a 15 minutos do escritório. É espaçoso o suficiente para receber sua mãe durante a recuperação, se desejar. A consideração com suas necessidades familiares, sem que precisasse solicitar, reafirmou para Júlia que havia tomado a decisão certa. Não sei como agradecer. Não é necessário. Houve uma breve pausa. Sabe, Júlia, quando a vi pela primeira vez no restaurante, reconheci algo familiar. A mesma determinação silenciosa que me guiou desde os vilarejos rurais da China até as salas de reunião de Hong Kong. É raro encontrar essa qualidade, especialmente combinada com seu talento linguístico. Obrigada pelo voto de confiança. Espero corresponder às expectativas. Tenho certeza que vai.
O tom de Wei Zhao tornou-se mais profissional. Ah, e quanto a Rodrigo Mendonça, não se preocupe com as histórias que ele está espalhando. Já cuidamos disso. Como assim? Digamos apenas que lembramos a ele que certas cláusulas do contrato preliminar entre nossas empresas incluem compromissos de confidencialidade em ambas as direções. Wei Zhao riu suavemente. Ele entendeu a mensagem. Após desligar, Júlia permaneceu sentada na beira da cama por longos momentos, o velho caderno de mandarim ainda aberto em seu colo. Pela janela, podia ver o céu noturno de Nova Iguaçu, as mesmas estrelas que observava durante madrugadas de estudo solitário. De garçonete invisível a peça central em uma negociação internacional, pensou, ainda assimilando a incrível reviravolta de sua vida nos últimos meses. O mais importante, porém, não eram o cargo, o salário ou o status, mas a sensação crescente de que finalmente poderia ser autêntica em sua jornada. Em sua mesa improvisada de estudos, ao lado dos velhos dicionários e cadernos, descansava o cartão de visitas de Wei Zhao, símbolo tangível do futuro que se abria. Júlia guardou-o cuidadosamente junto com seu primeiro caderno de mandarim, passado e futuro finalmente alinhados em uma trajetória que, contra todas as probabilidades, começava a fazer sentido. Um ano havia se passado desde que Júlia aceitara a proposta da Zaltec. O apartamento funcional em Moema, bairro nobre de São Paulo, tornara-se gradualmente um lar. Os espaços antes impessoais agora exibiam fotos de família, livros em diversas línguas e pequenos objetos trazidos de suas viagens corporativas, uma estatueta de jade de Xangai, um conjunto de chá tradicional de Taipei, um leque decorativo de Hong Kong. Naquela manhã de domingo, a casa estava particularmente animada. Dona Conceição, recuperada após o procedimento cardíaco bem-sucedido 6 meses antes, preparava bolinhos de chuva na cozinha espaçosa, enquanto Tiago ajustava a Smart TV para uma maratona de filmes. "Filha, vem provar esse aqui", chamou Dona Conceição, o rosto iluminado pela satisfação de poder cozinhar novamente sem restrições severas. O tratamento especializado financiado pelo Plano de Saúde Premium da Zaltec havia proporcionado resultados surpreendentes. Júlia emergiu do escritório doméstico, onde finalizava a revisão de uma apresentação importante. Na segunda-feira seguinte, completaria seu ciclo de transformação ao retornar ao Rio de Janeiro. Não mais como garçonete ou tradutora, mas como líder de uma equipe executiva encarregada de estabelecer a nova filial da Zaltec na Cidade Maravilhosa. "Está delicioso, mãe." Júlia sorriu após provar o bolinho ainda quente. "Mas não exagere. Lembre-se do que o doutor Paulo disse sobre frituras. Uma vez por mês não faz mal." Dona Conceição piscou, a cumplicidade de quem sabia exatamente os limites de suas novas liberdades. Além disso, é dia de comemoração. A comemoração em questão era dupla: a recuperação bem-sucedida de Dona Conceição e a recente promoção de Júlia para diretora regional de operações, após seu desempenho excepcional no primeiro ano. O interfone tocou, anunciando a chegada de convidados. Júlia atendeu, confirmando a entrada do táxi no condomínio. "Eles chegaram", anunciou, verificando rapidamente sua aparência no espelho do corredor. Embora mantivesse a mesma simplicidade essencial, sua imagem externa havia se transformado sutilmente. O cabelo crespo, antes rigidamente preso, agora caía em cachos cuidadosamente definidos até os ombros. As roupas, ainda elegantes, exibiam cores mais vibrantes e cortes que valorizavam sua silhueta natural, em vez de tentar conformá-la a um padrão corporativo genérico. Minutos depois, a campainha soou. Júlia abriu a porta para receber 2 convidados inesperados: Marta Ferreira, a ex-assistente executiva de Rodrigo, e Carlos Vieira, o antigo maître do Gávea Palace. "Bem-vindos." Júlia abraçou cada um calorosamente. Que bom que puderam vir. Marta, agora gerente administrativa na filial brasileira da Zaltec, havia sido a primeira aquisição de Júlia em sua nova posição. Carlos, por sua vez, fora contratado para dirigir o setor de hospitalidade do complexo corporativo que a empresa chinesa estava construindo no Rio. "Não perderíamos isso por nada", respondeu Marta, entregando uma garrafa de vinho.
Além disso, precisávamos conhecer pessoalmente a famosa Dona Conceição que você tanto menciona. Enquanto acomodavam-se na sala, a conversa fluiu naturalmente entre experiências compartilhadas e planos futuros. Tiago, trabalhando agora como consultor de segurança digital para a Zaltec, discutia animadamente com Carlos sobre os desafios de implementar sistemas avançados de reconhecimento facial no novo complexo. É impressionante como você conseguiu reunir todos ao seu redor, Júlia, comentou Marta em voz baixa, enquanto observavam a interação animada entre os demais. Criou uma espécie de família estendida. Percebi que não precisava escolher entre carreira e pessoas que amo, respondeu Júlia, observando com carinho sua mãe rindo de uma piada de Tiago. Era possível construir um caminho que acomodasse ambos. A campainha soou novamente. Desta vez era Wei Zhao, elegante como sempre em um conjunto de seda azul cobalto, trazendo um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado. Zhao Juxi. Júlia recebeu com o tratamento formal em mandarim, embora o sorriso caloroso contradissesse a formalidade das palavras. Que honra tê-la em nossa casa. Pensei que já tínhamos superado as formalidades, Júlia, respondeu Wei Zhao, retribuindo o sorriso enquanto entrava. Especialmente depois de Guangzhou. A menção à viagem que haviam feito juntas 3 meses antes, quando Júlia conheceu a família de Wei Zhao na China, trouxe memórias afetuosas. O que começara como uma relação estritamente profissional, evoluíra para uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e histórias de vida surpreendentemente paralelas. As apresentações foram feitas, com Dona Conceição demonstrando especial curiosidade sobre a executiva chinesa que havia transformado a vida de sua filha. Para surpresa de todos, Wei Zhao conversou animadamente com a senhora em português quase fluente, resultado das aulas semanais que vinha tomando secretamente. Nunca mencionou que estava aprendendo português, comentou Júlia impressionada. Quis fazer uma surpresa. Wei Zhao sorriu. Além disso, você me mostrou o poder de dominar novos idiomas. Pensei em retribuir o favor. Durante o almoço, servido na varanda ensolarada com vista para o Parque Ibirapuera, a conversa eventualmente voltou-se para o passado, para os dias no Gávea Palace que haviam iniciado toda aquela jornada. Soube que Rodrigo finalmente vendeu o restaurante, comentou Carlos, servindo-se de mais salada. Depois que a parceria com a Zaltec fracassou, os investidores começaram a abandonar o barco. É uma pena, respondeu Júlia sinceramente. O restaurante em si era extraordinário. Os problemas estavam na gestão. Falando em gestão problemática, você soube da Ângela? Perguntou Marta, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Júlia negou com a cabeça. Após a visita inesperada no hospital, nunca mais tivera notícias da ex-gerente. Abriu seu próprio restaurante em Niterói, algo pequeno, mas autêntico. Marta sorriu. Parece que sua conversa no hospital a afetou profundamente. A notícia surpreendeu Júlia. Imaginar Ângela Costa, a personificação da ambição corporativa fria, construindo algo próprio, mais alinhado com valores pessoais, era uma reviravolta que não havia previsto. Talvez devêssemos visitá-la algum dia, sugeriu genuinamente curiosa sobre a transformação da ex-antagonista. Após a sobremesa, um pudim de leite preparado com a receita tradicional da família, Wei Zhao pediu a atenção de todos, levantando-se com o pacote embrulhado que trouxera. Tenho um presente especial para Júlia, anunciou entregando-lhe o embrulho. Algo para comemorar não apenas sua promoção, mas o extraordinário caminho que percorreu este ano. Júlia desfez o embrulho cuidadosamente, revelando um livro antigo com capa de couro. Ao abri-lo, reconheceu imediatamente um dicionário de mandarim português, uma edição rara da década de 1950. Encontrei em um antiquário em Lisboa, explicou Wei Zhao. Pertenceu a um diplomata português que serviu na China durante anos. Achei simbolicamente apropriado. Folheando as páginas amareladas, Júlia encontrou anotações manuscritas nas margens. Observações linguísticas, nuances culturais, pequenas vitórias pessoais no domínio do idioma. Era como encontrar um espelho de sua própria jornada, separada por décadas. É perfeito, agradeceu genuinamente emocionada. Obrigada não apenas pelo presente, mas por tudo. Wei Zhao fez um gesto de dispensa com a mão.
Não me agradeça. Você conquistou cada centímetro de seu sucesso. Seu olhar percorreu a sala, incluindo todos os presentes. Alguns executivos acreditam que talento é algo a ser explorado. Eu acredito que é algo a ser nutrido para que possa florescer plenamente. Enquanto a tarde avançava, Júlia encontrou um momento de quietude na varanda, observando o sol começar sua descida no horizonte paulistano. Wei Zhao juntou-se a ela, trazendo 2 xícaras de chá. Pensativa? Perguntou a executiva chinesa, entregando-lhe uma das xícaras. Apenas processando como a vida pode mudar completamente em 1 ano. Você sempre esteve destinada a algo maior, Júlia. Wei Zhao contemplou o horizonte. Só precisava que alguém realmente a visse. Como soube? Naquela primeira noite no restaurante, o que viu em mim que ninguém mais havia notado? Wei Zhao sorriu, um sorriso que misturava sabedoria e uma ponta de travessura. Não foi coincidência minha presença no Gavia Palace naquela noite. Ela tomou um gole de chá antes de continuar. Minha equipe de pesquisa havia identificado seu perfil meses antes, quando buscávamos talentos multiculturais para nossa expansão no Brasil. Seu histórico acadêmico era impressionante, mas você havia desaparecido do radar profissional. Espere. Júlia franziu a testa, processando a informação. Está dizendo que me procurava antes mesmo de nos conhecermos? Precisávamos de alguém que entendesse profundamente ambas as culturas, não apenas os idiomas. Alguém com inteligência, integridade e aquela rara capacidade de navegar entre mundos diferentes sem perder sua essência. Wei Zhao inclinou-se ligeiramente. Quando descobrimos que estava trabalhando como garçonete em um restaurante frequentado por executivos internacionais, vi a oportunidade perfeita para avaliá-la em ação. Então, você falou mandarim deliberadamente para me testar? Exatamente. E você superou todas as expectativas. Wei Zhao sorriu. O plano original era contratá-la diretamente, mas quando Rodrigo a recrutou primeiro, decidi que seria mais interessante observar como você se desenvolveria sob pressão corporativa antes de fazer nossa oferta. A revelação era surpreendente, mas estranhamente libertadora. O que Júlia havia interpretado como sorte extraordinária fora, na verdade, o resultado de seu próprio mérito sendo reconhecido, mesmo quando ela própria desconhecia seu valor no mercado. Por que está me contando isso agora? Porque amanhã você assume a liderança de nossa operação no Rio. E precisava saber que não foi um acaso ou um golpe de sorte. Wei Zhao pousou a xícara vazia. Foi o resultado de seu próprio talento sendo finalmente descoberto e valorizado adequadamente. Dentro do apartamento, as vozes animadas da família e amigos criavam uma trilha sonora reconfortante. Júlia sentiu uma onda de gratidão por todos os caminhos, mesmo os mais difíceis, que a haviam conduzido até aquele momento. Algum arrependimento? Perguntou Wei Zhao, observando-a atentamente. Nenhum. Júlia sorriu, a certeza absoluta em sua voz. Cada escolha, cada sacrifício, cada noite estudando idiomas enquanto todos dormiam. Tudo valeu a pena. Quando Wei Zhao retornou para dentro, Júlia permaneceu mais alguns minutos na varanda, saboreando a quietude do momento. Seu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Os detalhes finais sobre a inauguração da nova sede no Rio. O evento marcaria oficialmente o início de sua nova fase como líder. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons dourados e alaranjados que lembravam os entardeceres de Nova Iguaçu. Diferentes horizontes, mesmas estrelas. Em breve, retornaria ao Rio. Não mais como a garçonete invisível que saía discretamente pela porta dos fundos, mas como executiva respeitada entrando pela porta da frente, trazendo consigo não apenas sua família, mas uma rede de pessoas cujas vidas havia tocado e transformado ao longo de sua jornada. A poliglota do subúrbio que um dia temeu jamais ser verdadeiramente vista, agora ocupava seu espaço no mundo sem precisar diminuir-se ou negar suas origens. O contraste entre a Júlia de um ano atrás e a mulher confiante de hoje era a prova viva de que talentos extraordinários podem florescer nos lugares mais inesperados, quando encontram o solo fértil do reconhecimento e a luz da oportunidade. Olhando para o céu que começava a exibir suas primeiras estrelas,
Júlia sorriu, sabendo que esta não era o fim de sua história, mas apenas o primeiro capítulo de uma narrativa muito maior que continuaria a se desenrolar, página após página, sob o mesmo céu que sempre a inspirara a sonhar além de seus limites aparentes. Caros ouvintes, esperamos que a jornada de Júlia Santos tenha tocado seus corações e mostrado como o talento, a persistência e a autenticidade podem transformar destinos. Para mais histórias inspiradoras como esta, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda. Se esta narrativa ressoou com vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram a complexidade e a beleza da vida. O que vocês acharam do desfecho da jornada de Júlia? Compartilhem conosco nos comentários abaixo. Adoraríamos saber qual momento da história mais tocou vocês.